Mateus capítulo 7, amém? Quero nessa noite ministrar a você uma palavra de fundamento, amém? E a palavra de fundamento, né, como o nome já diz, é uma palavra base, uma palavra construtora. E o que nós vamos ler hoje, Mateus capítulo 7, você já ouviu, já leu 1000 vezes, então é bem simples. Porém, eu tenho entendido que simples e fácil são duas coisas diferentes, amém? O que é simples e o que é fácil são duas coisas diferentes. Não é porque é simples, é fácil. Mateus capítulo 7, versículo 24, amém? Todo aquele que ouve as minhas palavras e as pratica será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve as minhas palavras e não pratica será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios e sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa. Ela desabou, sendo grande a sua ruína. Lucas capítulo 6, verso 46. Amém? Lucas 6, 46. Aleluia. Lucas 6, 46 diz assim: por que vocês me chamam de Senhor, se vocês não fazem o que eu mando? Todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante a um homem que, edificando uma casa, cavou, abriu profunda vala e lançou o alicerce sobre a rocha. E vindo a enchente, levantando-se o rio contra aquela casa, não pôde abalar, porque ela foi muito bem construída. Mas o que ouve e não pratica é semelhante a um homem que edificou a sua casa sobre a terra, sem nenhum alicerce. E arrojou-se o rio contra ela, e ela desabou. E aconteceu que foi grande a ruína daquela casa. Amém, irmãos? Essas são as palavras mais conhecidas de Jesus. Esse é um ensino muito simples. Esse é um ensino muito, vamos dizer assim, nós consideramos básico, simples, da fé cristã. Mas eu tenho aprendido que simples e fácil são duas coisas diferentes, né? O que é uma coisa simples? É de simples entendimento. Você bate o olho, já sei o que é isso, já sei o que eu tenho que fazer, já sei por onde eu tenho que ir, já sei o que eu tenho que fazer. Isso é uma coisa simples. Mas o simples, todavia, não é fácil. Uma coisa fácil significa que é uma coisa que não vai apresentar nenhum tipo de dificuldade. Isso é uma coisa fácil. Por exemplo, um dos ensinos mais simples de Jesus é esse aqui, ó: amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Amém? Todo mundo já ouviu isso aqui 1 quadrilhão de vezes. Então isso torna o entendimento simples, mas não é fácil. Sem a mão, sem a ajuda, sem a presença do Espírito Santo, isso aqui se torna não somente difícil, mas impossível para o homem comum, para o homem natural, para o homem comum. Amém? Então, através desse entendimento nós vamos. Veja que Jesus coloca as coisas bem assim no começo. Olha, se nós pudéssemos fundir essas duas palavras, né? Vamos fazer isso hoje. Nós vamos fundir as duas, elas falam sobre o mesmo assunto, embora Mateus um pouco diferente de Lucas, mas vamos colocá-las duas juntas para que nós possamos ter o começo, meio e fim, né? O ABC da coisa, e prestar atenção que o entendimento é simples, mas a missão não. Então diz assim: Jesus, diante de todas as reuniões que ele fez, diante de todos os milagres que ele fez, diante de todas as coisas que ele fez, multidões reuniam-se ao seu redor. Poucas vezes você vai ver Jesus sozinho, a não ser quando ele está orando.
resto do tempo ele sempre está com alguém ao seu redor. E essas pessoas queriam ouvir o que? A sabedoria do mestre. Queriam ouvir os seus ensinos. Queriam ouvir a profundidade do seu ensinamento. Quão belo era o seu ensinamento e coisas desse tipo. Todos se maravilhavam, como diz a Bíblia. Todos se maravilhavam da sua doutrina, porque ele não ensinava como os escribas e fariseus, mas como quem tem autoridade. Ouvir Jesus é uma coisa fantástica. E Jesus para bem aí e fala assim: olha pessoal, espera só um pouquinho. Deixa eu falar uma coisa para vocês que me admiram. Deixa eu falar uma coisa para vocês que são meus fãs. Deixa eu falar uma coisa de vocês que acham que eu sou bonito, que acham que eu sou bonzinho, que acham que eu sou uma coisa lá. Então ele coloca assim: veja só. Não adianta simplesmente me achar bom, me achar bonito, me achar lindo, maravilhoso ou algo assim. Eu vim para trazer a palavra do meu Pai. E palavra essa que vocês devem ouvir e praticar. O próprio Jesus falou assim: vocês me amam se guardam os meus mandamentos, se ouvem o que eu digo. Então ele para aqui no texto de Lucas, ele fala assim: por que vocês me chamam de Senhor? Por que vocês ficam falando que eu sou Senhor, Senhor Jesus, se vocês não fazem o que eu mando? Todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei quem é semelhante. Então veja, irmãos, desde aquela época, milhares de pessoas seguiam a Jesus somente para ouvir a sua sabedoria. Ouvir a sabedoria profunda de Jesus Cristo. Amém? Nos dias de hoje, a coisa continua exatamente igual. Centenas de milhares e milhões de pessoas ao redor do mundo lotam as igrejas ao redor do mundo para ouvir da sabedoria da palavra de Deus. Quantos estão entendendo isso aqui? Então a gente abre no Salmo 91 e a gente até chora, porque é lindo. Salmo 23, Salmo 127. E Deus fala conosco. E textos da Bíblia que nós temos que são textos, vamos dizer assim, textos do nosso coração, textos que a gente ama, que nos causa comoção, emoção, a gente chora e tudo isso, maravilhoso. Pessoas que agora, com o advento da internet, YouTube, você liga a internet na sua casa em algum aparelho, existe culto ao vivo do mundo inteiro, de igrejas do mundo inteiro, culto em inglês, culto em francês, culto em alemão. As igrejas agora entraram na internet, então você, da sua casa, do celular, do carro parado no trânsito, você consegue entrar num culto de algum lugar e ouvir a palavra. Você pode ouvir a palavra também na internet depois. Você pode baixar um MP3 e ouvir no seu celular. Você pode ir à livraria cristã e comprar livros de autores, vários autores, e se deliciar naquela sabedoria. Como você está entendendo? E se deliciar lendo aquele livro. Puxa, cara, que coisa tremenda que está escrita aqui. Puxa, que olha que coisa. E tal. Então, quando Jesus vai falar sobre isso, ele fala: então, você sabe tudo isso aí? Então isso aí não tem valor nenhum. Irmão, isso aqui, eu não sei você, mas isso aqui é um choque. Porque eu tenho visto que a grande, massiva maioria das pessoas se tornaram admiradores da palavra de Jesus. Porque a palavra de Jesus é linda, maravilhosa, salvadora, libertadora, profunda, mexe com a gente. A palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante, mais penetrante que espada alguma de dois gumes, penetra a ponto de dividir alma, espírito, junta e medula, e é apta para discernir os propósitos e desejos do coração. Aleluia, louvado seja Deus, que coisa maravilhosa. Então, quando Jesus percebeu isso, ele falou assim: olha gente, vocês estão correndo um grande perigo. Há um grande perigo aqui, de nos tornarmos idólatras de pregação, adoradores de pregação. Como alguém que tem uma biblioteca vasta, e ele se apaixona por ter livros. Quantos podem entender? Eu sei do que eu estou falando. Ele se apaixona por ter livros. Então, houve uma época da minha vida, escute isso, irmão, houve uma época da minha vida que eu não conseguia ir a uma livraria cristã sem comprar um livro. Eu entrava, eu tinha que sair com o livro dali. Então eu lia o livro, falava e emprestava para os outros. Glória a Deus, maravilha, não há um problema nisso. Somente. Mas eu comecei o quê? A trabalhar somente
a parte da minha alma que se deleita no conhecimento das coisas, no saber das coisas. Quantos estão entendendo? Então eu não podia entrar ali, rapaz, saiu uma Bíblia de estudo, eu queria comprar. Hoje já, graças a Deus, eu só tenho essa e mais umas 2 ou 3, mas eu cheguei a ter 14 Bíblias de estudo diferentes. 14, dei tudo. Graças a Deus eu dei. Agora eu só estou com essa fininha que eu ganhei do irmão, que deu para Ana Gabriela, e a Gabriela deu para outro, e o outro deu para mim. Tá, aleluia, está aqui. Maravilhosinha, lindinha essa aqui. E livros sobre todos os assuntos. E não somente isso. Se você pega o meu celular ou meu pendrive, eu sempre levo no carro, tem pregações, irmão, de A a Z. Nesse pendrive que está dentro do meu carro aí, com certeza absoluta, tem mais de 150 pregações. A maioria das não ouvi. É ruim isso? Não. É ruim comprar um livro para ler? Não, não é ruim. É ruim, a palavra diz, né, que nós devemos meditar na palavra de Deus. É muito melhor ficar ouvindo uma pregação do que ficar ouvindo um forró do grupo, sei lá o que. É lógico, é lógico. Mas olha, quando Jesus observa isso em nós, ele fala, então, ó, eu percebi uma coisa. Vocês estão apaixonados pelo que eu falo, mas vocês não estão entendendo a base. A base é a praticar aquilo que eu estou dizendo. Irmão, veja só uma coisa para você entender isso aqui como é sério. Sabe quem é a pessoa que sempre ouve a Deus, mas não pratica os seus mandamentos? Sabe como é que a gente chama essa pessoa na Bíblia? Diabo. O diabo não é uma pessoa ignorante, estúpida, burra, que não é um cego que anda por aí. Não, não, não. Como eu sempre gosto de falar, o diabo não nasceu diabo. Ele nasceu querubim ungido da guarda e estava com Deus, foi criado por Deus, morava com Deus, tinha missão diante de Deus, conhecia Deus, mas um dia ele, cara, eu não quero mais isso aqui não. E o resto da história a gente já sabe. O diabo, ele sabe tudo que está escrito na Bíblia, tudo. Com certeza ele sabe também tudo que está escrito nos livros cristãos, porque eles são baseados na Bíblia. Então, o que difere a gente dele é que ele está vedado a ele, está proibido a ele. Ele não consegue mais porque a sua essência é maligna. Um dos nomes de Satanás é maligno. O que é maligno? Aquele cuja essência é má. Ele não se converte mais, ele não sente amor mais, ele é incapaz de voltar atrás no que ele fez. Então ele é maligno para sempre. Vocês podem entender. Você e eu não. Nós podemos sentir maldade no nosso coração e até vontade de fazer algumas coisas, mas se você é de Deus, o Espírito Santo tira aquilo da sua cabeça rapidinho. Você se arrepende, você chora, você pede perdão, você se humilha. Você é totalmente diferente. Então veja, você tem a capacidade de cumprir a palavra de Deus, de executar a palavra. Ele não. Para ele não tem jeito mais, mas para nós tem. Então Jesus fala assim, queridos irmãos, não adianta só ser um admirador de pregação. Não adianta só ter todos os CDs, todos os livros. Olha que bom. Que é muito legal, muitas pessoas já foram na minha casa e deram uma olhada nos livros que eu tenho. Eu já tive muito mais, os irmãos levaram. Eu queria que os irmãos lessem, pelo menos, mas só levaram mesmo. Não leram. Mas eu já tive pessoas que entrou dentro da minha casa e ficou admirado com a quantidade de livros que eu tenho. Porque achavam que uma pessoa que tem muito livro em casa é porque ele é muito sábio, ele é muito inteligente. Não, 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 irmão. Eu tenho muito livro é porque eu sou muito burro mesmo. Quem tem mais livro é porque tem mais dificuldade. Então ele precisa de mais retaguarda. Então esse sou eu, amém? Não tem nada de inteligente, nada disso. Então eu compro bastante para ver se dá uma aprumada. Agora Jesus vem e fala assim: aquele que ouve e pratica as minhas palavras, ele é comparado a um homem prudente, um homem inteligente, um homem são, uma pessoa provida de um senso, a prudência. Um homem prudente fala do que, irmãos? De um homem inteligente, de um homem perspicaz,
mas também de um homem que antevê o que vai acontecer. Uma pessoa prudente é uma coisa que espera o que vai acontecer antes que aconteça. E ele toma providências, porque ele sabe que um dia aquilo irá acontecer. Quem pratica a palavra de Deus, pratica para a glória de Deus e pratica porque sabe que uma das coisas narradas na palavra de Deus que vai acontecer com todos que estão aqui, sem exceção, é um dia chamado dia mau. Irmão, o dia mau é um dia tão importante na nossa vida. Importante? Ah, não, eu quero expulsar ele em nome de Jesus, irmão. O dia mau não se expulsa em nome de Jesus. O dia mau é provido por Deus. O dia mau não é o dia do diabo. Não é o dia dos demônios. Ah, meu Deus, é o dia que eu vou pecar e fazer tudo errado. Não, não, não. O dia mau é o dia da dificuldade. O dia mau é o dia da provação da nossa fé. Não tem nada a ver com o diabo. Só que, justamente no dia da provação da nossa fé, um dos maiores instrumentos de provação da nossa fé tem a sua liberação dada por Deus para dar uma encostadinha em você. É por isso que Paulo, lá em Efésios capítulo 6, fala da armadura do Espírito, de orar sem cessar, de orar em todo tempo no Espírito, se fortalecendo o Senhor na força do seu poder, de se revestir da armadura de Deus para podermos suportar o dia mau, um dia onde as astutas ciladas de Satanás aparecem. Esse é um dia, irmão, inevitável para todos os seres humanos, mas não é um dia, pode ser um dia a cada semana sua, a cada mês. Quantos podem entender? Um dia não é um dia. Não entenda assim, amém, irmão? Não entenda um dia 24 horas. Um dia é um tempo. Amém? É um tempo determinado por Deus. Quantos podem entender? Quanto tempo durou o dia mau de Jó? Pense. Quanto tempo durou o dia mau do Paulo? O seu espinho na carne. Então o dia mau, não esqueça isso, não é um dia que eu vou ficar lá repreendendo tudo. Não adianta, porque ele é um dia destinado a provar a nossa fé. E Jesus coloca 3 intempéries do tempo para ilustrar isso. Ele fala da chuva forte, do vento forte e do rio que transborda. A gente está vendo aí na televisão todo direto, né? A chuvarada que está dando em alguns estados, Rio de Janeiro, e o que causa para tantas pessoas. Alguns anos atrás eu me lembro, quando deu aquela chuva, estourou aquela represa em São Luís do Paraitinga, 2 dias depois do ocorrido, eu estava lá na cidade para ajudar. Irmão, parecia que eu estava num cenário de Segunda Guerra Mundial, eu nunca mais me esqueço daquilo. Vamos lá levar água, fomos lá. Mesma coisa aconteceu em Teresópolis, naquela época do Rio de Janeiro, naquela virada de ano, desarrancou. 2 dias depois a gente estava lá com uma equipe da igreja aqui, a gente foi para lá. Cara, eu vi gente morta, enterrada no barro, assim, não foi uma, nem 2, nem 3. Animais como cavalo e boi, despedaçado no meio do barro, assim, era uma... eu não acreditava. Eu queria que você pudesse estar lá. Alguns irmãos estavam lá, que são daqui, não estão aqui hoje, mas tinha carro em cima do poste. Eu falei, não é possível, isso aqui não é verdade. Cachorro eletrocutado no fio da alta tensão do poste, que a água subiu, o cachorro. A gente aqui em Pinda, graças a Deus, não sabe o que é isso, mas lá naquela região o negócio foi feio mesmo. Voltamos lá depois, enfim, eu sei o que é isso aqui, eu vi isso aqui, a chuva forte, o vento forte, o rio levantando e batendo nas casas e destruindo, irmão, bairros inteiros lá no Rio de Janeiro. Nós somos uma vila lá em Teresópolis chamada Vila do Sapo. Eu me lembro que eu desci uma escadinha assim, essas escadinhas de bairro assim, e eu dei numa laje assim, ó, de piso assim, e tinha um homem andando assim, ó. Ele estava em estado de choque, ele ficava assim, ó. E eu parado ali com um fardo de água. E nessa hora, irmão,
Nessa hora você engole seco, porque nessa hora Deus fala, parece que Deus está ali, velho, prega para ele aquela pregação da hora para ele. Aquela uma que você pensa que é, prega para ele. Ele estava em estado de choque. E tinha assim, irmãos, era maior que a altura, muito maior que a altura desse pé direito, dessa casa aqui. De entulho, poste, fio. Cara, um negócio assim descomunal. Eu falei, senhor, dá licença, eu queria falar com o senhor, trazer alguma água, um alimento, e ele não parava. Eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer, cara? Daí eu entrei e falei, senhor, por favor. A gente veio de longe, eu não sou daqui, vim aqui, queria abençoar a sua vida. Ele falou, rapaz, eu não sei o que eu faço. Eu falei, deixa eu orar por você. Ele falou assim, eu não sei o que eu vou fazer. Ele falou assim para mim, porque a minha mulher e a minha filha devem estar em algum lugar no meio desse barro. Cara, acabou comigo. Eu não sabia o que eu fazia. É muito diferente de que está aqui. Eu falei, cara, o que eu vou falar para esse homem? Eu sentei e falei, meu Deus. Cara, eu fiquei andando com ele ali, dei água para ele e fiquei ali sem fazer nada. Eu não fiz nada. E ele falou assim, aqui era a sala da minha casa, ali era o banheiro. Irmão, só tinha um rapado assim, ó. Não tinha nada, a hora que a chuva veio. E depois, com aqueles que sobreviveram, a gente começou a conversar. Tinha uma igreja metodista, que era no alto. Então todo mundo foi para lá. Falei, cara, eu sentei com um rapaz, como é que foi isso aí, cara? Falou assim, nós estávamos de madrugada, começou a chover, como nunca, chover. E chuva e vento, chuva e raio, tudo, igualzinho Jesus está falando aqui. Daqui a pouco eu comecei a escutar explosão. Bum, bum. E aí ele tinha uma casa de 2 andares, né, de sobradinho. E ele abriu a janela do sobrado e olhou para o bairro, aqueles bairros de morro, de serra, no Rio de Janeiro, que faz assim, ó. E ele começou a ver que esquina por esquina, quarteirão por quarteirão, começou a apagar, assim, tum, tum. Eram os transformadores dos postes que estavam explodindo, porque o morro já estava descendo com aquela aguaceira e lama. A hora que ele percebeu o que era, ele catou a mulher dele e o filho dele do jeito que dava, saiu pela porta e correu para o lado. Não correu para frente, ele correu para o lado, subindo o morro. A hora que ele chegou em cima do morro, passou um rio de pedra, lama e água. Levou tudo. Eu nunca mais me esqueço a quantidade de gente morta que eu vi na minha vida, nunca, que nem aquele dia. A defesa civil cavando e tirando corpos e corpos e corpos. Um homem muito rico apareceu, porque lá em cima tinha a região de aras, de cavalo, de gente muito rica mesmo, dos donos daquela cerveja Itaipava. O cara apareceu num carro lá, jogador de futebol, juntou e falou assim, eu me esqueço até hoje, eu dou 100 mil reais para quem encontrar o meu cavalo. Meu irmão, encontraram o cavalo dele, totalmente despedaçado. Assim, eu creio que daqui ninguém estava lá, a não ser eu e os irmãos que não estão aqui hoje. Mas cara, é um negócio. Então aí eu olho para a palavra e vejo Jesus falando assim, ó, que o homem prudente edifica, ele cava. Veja bem, a pedra não está na superfície, irmão. Não é ver uma pedrona igual lá no litoral de Ubatuba, vamos construir aquela pedra ali. Não, não, não. Ele cava até achar o leito de pedra. O leito de pedra está na profundeza ele não está na superfície. E quando ele encontra o leito de pedra, ele começa o seu alicerce lá. E aí Jesus fala assim, porque quando chegar e bater o rio, soprar o vento e cair a tempestade contra ele, a casa dele não será destruída. O que é a casa que Jesus está falando aqui? É a sua vida. Sua vida que é composta de pensamento, sentimento, atitude, posse, família, e tudo que você entende. A sua vida em sentido completo. Essa é a casa.
Então Jesus está fazendo uma afirmação aqui, irmãos. É a seguinte: primeiro, seja prudente e construa sua casa na rocha. O que é construir a casa na rocha? É ouvir e transformar o que ouviu em prática, em vida. Ouvir sobre perdão, vou fazer o que, irmão? Perdoar. Ouvir sobre amor, vou amar. Ouvir sobre serviço, vou servir. Ouvir sobre evangelismo, vou evangelizar. E assim por diante. Intercessão, vou interceder. Igreja, e você igreja, e assim por diante. Aquilo que você ouve da parte de Jesus, faça. Porque ninguém ouve só por ouvir no reino de Deus. Jesus fala que aquele que ouve só por ouvir, ele constrói a sua casa numa outra base de fundamento, que é a areia. Lá em Lucas ele fala na superfície da terra. Então aqui mostra duas coisas: uma vida superficial e uma vida profunda. É importante entender, irmão, que aqui tem duas casas. Jesus não está falando que um conseguiu e o outro não conseguiu. Jesus está falando os dois conseguiram construir. Tem duas casas aqui, ó. Só que quando a vida vier forte para esmagar, uma cai e a outra não. Quantos podem entender isso aqui? Eu até coloquei pensando nisso essa semana, coloquei uma coisa lá nos nossos amigos no Facebook. Irmão, quantos aqui já viram na sua vida, pensa aqui, quantos aqui já passando pela rua aqui em Pinda ou em algum lugar, e aí você viu uma pessoa, um homem, uma mulher, na frente de um monte de areia. Um monte de areia. Aí você vê uma pessoa na frente do monte de areia, chutando a areia, dando paulada na areia, e xingando a areia de tudo quanto é nome. Quantos já viram isso aqui na vida? Uma cena dessa. O cara descarrega lá 1 metro de areia e você fica brigando a madrugada inteira com um monte de areia. Quantos já viram isso aqui alguma vez? Não? Por quê? Porque é loucura, né? Pois é, irmãos. Mas muitas pessoas têm cometido essa loucura. Ele entrou numa de ficar brigando com a areia. Ele entrou numa de ficar brigando com o vento, com a chuva e com o rio. Lá naquele desastre onde eu estive lá, no meio daquela desgraceira toda, eu não vi ninguém parado na frente do rio xingando o rio. Não vi. E a desgraça era grande. Eu não vi nenhum homem, eu vi gente assim, andando pela rua, gente que tinha que ser socorrida, desmaiada e tudo mais. Mas eu não vi ninguém perto das montanhas lá de Teresópolis xingando a montanha, xingando o mato, xingando o vento, xingando a chuva e nem xingando o rio. Eu não vi ninguém. Porque parece loucura até para quem teve uma perda grande como aquelas pessoas. Agora veja só, nós muitas vezes estamos fazendo isso. Quando? Quando nós elegemos pessoas ou coisas como culpado de nós não estarmos na rocha. Preste atenção, irmão. Em nenhum momento Jesus coloca nesses versículos, nessa palavra dele, que alguém é culpado de alguma coisa. Ele coloca da seguinte maneira: a pergunta de Jesus não é quem foi que fez isso para você, quem te bateu, quem te xingou, quem te ofendeu, quem, não. A pergunta de Jesus, meu filho, era como se algum de nós aqui, irmão, tivesse Jesus aqui entrando, e aí você vem, Jesus, olha, eu quero falar umas coisas, que eu estou de saco cheio, que eu estou com a cabeça quente, que eu estou isso, que eu estou aquilo, que eu quero falar mal do governo, mal da prefeitura, mal do irmão, mal do vizinho, mal do carro do cara do trânsito, a mulher me multou, e vai falar mal da vida inteira. Sabe o que Jesus diria para você ou para mim, se nós fôssemos essa pessoa? Ele ia perguntar uma coisa: meu filho, aonde você construiu a sua casa? Essa é a pergunta. A pergunta de Jesus é essa, irmão. A pergunta de Jesus não é quem fez, quem deixou de fazer. Quer ver? Eu vou te dar um exemplo. Certa vez a Bíblia diz que 2 irmãos chegaram para Jesus e falaram assim: Senhor,
O nosso pai morreu e nos deixou uma herança. De quem é a maior parte? E começaram, Jesus parou a conversa e falou assim, ó: quem me constituiu juiz e partidor entre vocês dois? Eu não tenho nada a ver com isso. Eu estou aqui por causa do reino do meu pai. Eu não estou aqui para discutir, eu não estou aqui para decidir discussões domésticas. De quem tem mais direito na herança da avó, ou sei lá de quem. Passaram essa bola para Jesus, Jesus falou: pode cortar, cara. Eu não tenho nada a ver com isso. Agora veja, irmãos, como não tem nenhum sentido xingar um monte de areia, também não tem, na verdade, nenhum sentido de culpar, discutir, brigar com quem quer que seja. Sabe por quê? Vou te dizer uma coisa simples, como esse ensino é: a culpa não é das pessoas. Não tem nada a ver com o que os outros fazem com você, para você, contra você e etc e tal. A pergunta de Jesus numa oração é essa: aonde você colocou sua casa? Onde foi que você construiu? Aonde foi que eu mandei você construir? Não, Jesus, espera só um pouquinho. Aleluia. Mas você não está entendendo. Vou começar a orar de novo para explicar para o senhor o que aconteceu. Ó. Aquele rapaz, ele brigou comigo, ele xingou. A Tânia pisou no meu pé. O Lúcio puxou meu cabelo. A Duda puxou minha orelha. Eu estou triste, eu estou assim, eu estou assada, eu estou assim. Fizeram. Jesus esperaria você parar de falar e diria a mesma coisa. Então, aonde você construiu a sua casa? Não, Jesus, mas não você. Não você e não eu. Irmãos, a pergunta de Jesus para nós nessa noite é: quando é que a gente vai parar com isso? Essa história de ficar por aí como se nós não tivéssemos um Deus, um Pai, o Espírito Santo dentro de nós. Fraco, débil, emocionalmente instável, emocionalmente. Você sai da igreja, louvado seja Deus, aleluia. Sai, aí vamos comer um pastel ali. Aí vem 3 carros. Aí sai atrás, aleluia, glória a Deus. O primeiro passa, o segundo, o terceiro, um carro fecha você ali, dá um trânsito, você tem que esperar, você já fica bravo. Alguma coisa acontece contra a sua vida. Irmão, deixa eu falar uma coisa. Irmão, a gente não acordou ainda. A gente é velho de guerra, né? Como diz. E a gente não percebeu que a vida é difícil e dura. Que a vida tem revés. Que uma coisa dá muito certo e a outra não dá. Esse dia eu estava vendo o Facebook, o Facebook é a casa do chorão. Lugar para a turma chorar mágoa. Eu nunca vi isso aí. Mas é engraçado os crentes. Como os crentes estão se tornando vingativos, iracundos e essas coisas. Aí eu estava vendo um crente lá falando assim: não, como é que é? Quando a gente é traído, aí a gente vê alguma coisa assim, irmão, que ele foi traído. É decepção. A gente dá tudo e depois não tem nada. E um monte de crente embaixo. Aquilo ali já é horrível, horrível. Aí entra um monte de crente embaixo piorando. É isso mesmo, Deus é justiça. Fica assim, não, irmão, você vai ver. Irmão, a pergunta de Jesus é: está triste por quê? Falaram mal de mim. Irmão, irmão. A pergunta de Jesus é: desde quando alguém falar alguma coisa de você deveria mover você 1 milímetro? 1 milímetro. O que estão falando é muito sério, você não vai lá? Não. Eu não estou nem aí. Não sei o que aconteceu. Não sei o que aconteceu. É problema de família, é problema não sei de quem, é problema não sei de quem, irmãos. O Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo é um negócio tremendo, cara. É sobrenatural, não é qualquer coisa, não. Não é água com farinha, não. O Evangelho de Jesus Cristo, ele te dá poder para vencer a morte. Aí eu digo que eu tenho o poder da ressurreição, mas não tenho o poder de aguentar uma crítica. Mas que poder que é esse? Que eu creio
que ainda que seja da morte, Jesus me ressuscita, mas não aguento a crítica, não aguento uma olhada feia. A grande maioria das pessoas nem falou nada, mas você fica já emburrado. Mas vamos supor que ela realmente fez tudo mesmo. Vamos supor, irmão, que tem uma pessoa na sua vida que está aprontando com você mesmo. E daí? Daí? A pergunta de Jesus é: onde é que a sua casa foi colocada? Porque Jesus está falando: nenhuma pessoa do mundo terá o poder de mover você do seu propósito. É isso aí. Ah, mas eu estou muito triste. Vai triste mesmo. Estou sem dinheiro. Vai sem dinheiro. Eu estou triste, eu estou preocupado. Vai assim mesmo, irmão. Vai assim mesmo. Ah, hoje eu vou na igreja só para chorar. Vou chorar, mas aqui, ó, em nenhum segundo, nenhum milímetro do meu pensamento passou sequer a vontade de desistir de nada. Ah, mas vão todo mundo embora. Ah, mas os seus filhos vão te abandonar. Ah, mas o seu marido vai, essa mulher vai, eu não sei quem vai. Ai, que coisa horrorosa, mas aqui, ó. É esse livro que é o problema, irmão. Você lê ele, você fica loucão, velho. Você já perde o medo de tudo. Ai, você vai morrer. Aí você só tem 30 dias. Ai, mas não sei o que. Olha, mandou todo mundo embora. Vai ficar mais difícil. Talvez a gente não tenha tanto dinheiro, mas isso não tem o poder de mexer um milímetro entre eu e Jesus Cristo, irmão. Mas o que está acontecendo? O cara fica triste. Não sei quem xingou, deita. Não sei quem falou, não sei quem some. Não sei quem, cara, perdeu emprego. Aí você encontra o cara lá no viaduto, assim, olhando para baixo. Pula de uma vez, seu miserável. Não fica chamando a atenção, não. Não tem nem coragem para se matar. Tão covarde que é. Irmão, se essa palavra aqui fosse minha, você duvidaria dela, mas quem falou foi Jesus. Esse é o problema, cara. E a pergunta dele é a seguinte: ele não é quem fez, quem deixou de fazer, o que você está passando. Jesus nunca perguntou: meu filho, o que você está passando? Caramba, o que você está passando? Conta pra mim, diz a verdade. Olha, vamos sair. Jesus não fazia isso. Jesus vinha a galera do choramingo, ele ficava assim, ó. Então tá, mostra o alicerce para mim. Irmão, Jesus Cristo a gente gosta de ver na Bíblia, mas talvez se Jesus fosse o pastor dessa igreja, muitos já tinham ido embora, porque Jesus não é mole igual a mim. Jesus não é mole igual a mim, irmão, igual a você. Jesus, ele para você na canela, com todo o amor, mas onde você já viu uma mulher com uma filha endemoniada, que vem lá do outro estado correr atrás, e quando chega, Jesus nem para falar com ela. Ela fica gritando: me ajuda, me ajuda, me ajuda. Os discípulos: Senhor, mas olha essa mulher, por favor, fala alguma coisa. Aí ele vira: agora vai começar a melhorar. Aleluia, Jesus me olhou. Então, você para mim é igual um cachorro. Mas Jesus não falou. Jesus não falou isso aí não. Falou sim. Não é bom, não é lícito tirar o pão dos filhos e dar aos... Os filhos eram quem? A nação de Israel. Os cachorrinhos eram quem? Qualquer estrangeiro. E aquela mulher da onde? Da Grécia, Ciro Fenício. Não, mas ele gostava mesmo. Mas em família ele não faz isso, Jesus pregando dentro da casa, daqui a pouco: Senhor, a sua mãe e os seus irmãos estão aí, ó, querendo falar com você ali, ó. Aí ele: quem? A minha mãe, a sua mãe e os meus irmãos. Jesus aqui, ó. Quem é a minha mãe? Quem é a minha mãe? Quem são os meus irmãos? A minha mãe e os meus irmãos são aqueles que ouvem e praticam a palavra do meu.
Fala isso para sua mãe para você ver. Fala isso para um parente seu. Vocês estão vendo como Jesus não é bem... Ele tem uma boa pregação, né? Jesus, pastor da minha igreja. Cara, vai dar um problema. Porque da mesma maneira que Jesus é rígido com as nossas bobeiras, ele dava a mão para a prostituta desse lado aqui. Aí dava mais raiva ainda. Porque eu sou membro da igreja há tantos anos, desse misto, ofertante fiel, não falta um culto, e ele me tratou assim. Veio uma sem vergonha e ele deu a mão para ela. É Jesus, é esse mesmo. É esse. E a pergunta dele falou assim: meu filho, uma coisa eu quero te dizer, a vida vai bater contra você. Ponto. Ponto. Eu não sei, irmão, o que acontece com os seres humanos que querem ter relacionamento com outras pessoas pensando que as outras pessoas não vão decepcioná-lo. Aí depois fica lá, estou muito decepcionado com você. Mas demorou. Agora tem uma coisa, você também é muito decepcionante. Sei que você não sabe, talvez a mamãe não falou, o papai, o irmãozinho, mas pergunta para mim. Todo mundo que está aqui hoje é muito decepcionante. Talvez você não é decepcionante na amizade, no futebol, na cozinha, mas talvez você é decepcionante na oração, você é decepcionante na Bíblia, você é decepcionante na fé, você é decepcionante de compromisso, e ninguém fala nada, mas você é decepcionante. Aí você tem relacionamento com outro ser humano e fica triste com ele, porque você está decepcionado com ele. Poxa, pega um papelzinho, passa para todo mundo que você conhece e pergunta o que as pessoas realmente acham de você. Você vai ficar surpreso. Aí outros dizem assim: não, é que eu gosto de amigos, que eu só gosto de pessoas sinceras. Gosta nada, irmão. Para de falar isso aí. Eu gosto de pessoas que me falam a verdade. Não gosta não. Uma pessoa que só fala a verdade para você, você vai correr dela rápido. Porque nós não estamos preparados para ouvir a verdade sobre nós toda hora, todo momento. Você vai pegar birra. Por isso que a verdade tem que ser falada em amor. O que significa isso dentre tantas coisas? Uma hora apropriada, uma hora, um momento e um modo apropriado de dizer. Mas pasmem, mesmo assim, com a hora apropriada e com o modo apropriado, tem gente que ainda não gosta. Ah, então agora eu vou embora. Não adianta, irmão. Quem está tirando você não sou eu, ele ou as coisas. Quem está tirando você é a chuva, o rio e o vento. Porque a culpa de alguma coisa não é da chuva, do rio, do vento e nem da areia. Você escolheu a areia. Você viu a terra, que você tinha que cavocar um bocado, e lá embaixo você fazer um alicerce, que o negócio é feio, e fazer broque, fazer um monte de aquelas coisas, sapato, não sei o que mais da conta. E você viu o reininho prontinho aqui, ó. É o Abraão e o primo dele lá, o Ló. Escolhe aqui, qual que você quer? Deserto e o gramado com o rio. Fala, ó, esperto. Irmão, o reino de Deus não é dos espertos, é dos arrependidos. Larga a mão desse negócio de ser esperto. Olhou ali, ó. É ali que eu vou crescer. Era as campinas de Sodoma aí, Gomorra. E o Abraão foi para cá no meio do nada e Deus prosperou. Por quê? Porque Deus era com ele. A questão não é o lugar, a questão é se Deus é com você e você é com Deus. Então, irmãos, é lógico que passaremos por tristezas, é lógico que passaremos por problemas, é lógico que, deixa eu pegar esse texto aqui que é um dos meus preferidos, é lógico que nós vamos passar por tudo isso. Mas a pergunta é o seguinte: aonde é que está a sua casa? Qual é o seu fundamento? Eu? Quantas vezes já falei isso aqui, irmão? Você congrega na igreja, numa igreja cujos líderes são exatamente igual a você, ou pior. Ai, coisa horrorosa de dizer. Não, estamos dizendo a verdade. Quem não está falando isso aí para eles estão mentindo lá.
Porque ao que me consta, se você vier e me dar um belisco, eu vou gritar ai, e se eu beliscar você também vai gritar ai. Então veja, Jesus escolhe Pedro, aquele que tinha negado ele, tinha traído ele como pastor imediatamente, não por causa daquilo que ele tinha feito, mas por uma coisa que ele passou a fazer, se arrependeu e reconheceu o que ele tinha feito. Agora olha isso aqui, irmão. 2 aos Coríntios, por favor. Segunda carta de Paulo aos Coríntios. Capítulo 4. 2 aos Coríntios 4, 7. Olha isso aqui, ó. Olha o cara na rocha aqui, ó. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não nossa. Irmão, aqui, ó. Quem escreveu isso aqui foi um dos homens mais admiráveis que já andaram sobre a face da terra. Um dos homens que a vida dele é tão poderosa que até hoje, que dia que é hoje? Hoje é dia 20. Hoje é dia 22 de fevereiro de 2018, 2000 anos depois da sua morte. Nós estamos lendo o que ele falou. O nome dele é Paulo. Um homem assim, irmão, que eu não, enfim, não preciso nem dizer. Olha o que ele está falando. Em tudo somos atribulados, porém nós não somos angustiados. Sabe o que ele está falando? Cara, a minha vida é difícil pra dedéu. Porque é mesmo assim, irmão, todo mundo admira o Paulo, cara, que tremendo. Mas ninguém quer viver como ele viveu, porque a vida dele era duríssima. Era muito sofrimento, muito. Não é sofrimento que alguém brigou com você não, irmão. É porque na semana passada mataram todos os seus companheiros e os que não mataram estão presos. É isso. É muito diferente. É a mesma coisa de nós compararmos a igreja Petra aqui, a igreja aqui em Taubaté, em Pinda, com a igreja na Síria, com a igreja no Iraque hoje, com a igreja na Coreia do Norte hoje. É inimaginável o que os irmãos passam. Mas é incrível que diante da morte a fé deles fortalece de uma maneira inacreditável, sobrenatural. Por quê? Porque eles não lidam mais, desculpa a expressão, com as frescuras da nossa vida cotidiana. Eles lidam com a morte, cara a cara. Que eles fazem um culto lá de madrugada. Se o governo entrar, pegar, mata todo mundo, mata mulher, criança, filho, mata, enforcado. Nós não sabemos o que é isso. E porque a gente não sabe o que é isso e também não liga, a gente se dá o luxo de viver assim, desculpa a expressão, afrescalhadamente. Não pode soprar um vento que você fala que está frio. Se fizer muito sol, está muito quente. Se fizer muito frio, é muito frio. Se chover, muita chuva. Se ficar sem chover, tem que chover um pouquinho. Se a igreja está aqui e está melhorando a condição física, não precisava de tanto. Se a igreja está longe, a gente senta no banco de pau. Deus me livre em nome de Jesus. E a gente está assim. Desse jeito. Aí ele fala assim, ó. Eu sou atribulado em tudo, cara. Eu tenho dificuldade em tudo, mas eu não sou angustiado. Porém, não angustiado. Eu não vivo a vida de uma pessoa angustiada, cabisbaixo, entristecido. Sabe aquela face depressiva da vida, desanimado de tudo. Não. O pau quebrando em cima dele, ele falou assim, ó. Em tudo atribulados, porém não estou angustiado não, queridão. Estou aqui, pode vir. É tremendo isso aqui. Perplexo com tudo o que acontece. Quando ele fala perplexo, porém não desanimado, ele está falando do quê? Perplexo de ver tanta morte de irmãos. Perplexo de ver irmãos traindo ele. Isso aqui não é coisa nova, irmão. Isso aqui não começou agora com o seu amigo novo, com a pessoa da igreja, não. Isso aqui começou no céu, com um cara chamado filho da alva, que se tornou diabo, depois colocou Adão e Eva, deram na mesma, e até hoje é assim. E na mesa de Jesus Cristo tinha traidor, tinha gente querendo saber quem Jesus morresse, quem quer assumir liderança. Olha, irmão, pelo amor de Deus, Jesus é Deus mesmo, porque se fosse eu levantava no tapa com os três ali e saía fora. Olha
lá, tinham lá na mesa falando, Jesus vai morrer, né? Quem será que vai ser o líder, hein? Quem será que vai ser? Cara, pelo amor, não é possível. O homem é partindo o pão, falando da sua graça, do seu poder, e o cara, de amanhã ele não passa. Quem vai ser o líder, hein? Não foi Judas e Pedro que traiu Jesus, todo mundo ali traiu. Porque isso aí pode ser não trair a pessoa, mas é trair o ensino. E quem trai o ensino de Jesus, trai a pessoa de Jesus, porque Jesus é a palavra. Então ele fala, eu estou perplexo de todas as igrejas que eu fundei, como Coríntios, a igreja dos Coríntios, que ele teve que mandar segunda aos Coríntios, por quê? Porque os irmãos não queriam receber ele mais, não considerava ele mais como apóstolo e filho de Deus, mas não, aqui não precisa vir mais não. Falou, gente, vocês esqueceram de mim, pô? Ele fala, vocês esqueceram das cadeias também, que eu fui preso e sofri por causa de vocês? Não, cara, aqui não precisa vir mais não. Paulo foi um cara que foi traído muito, irmão. Ele fala lá em Timóteo, 2 Timóteo, fala assim, ó, Demas me abandonou, amou o mundo e me abandonou. Ele fala de Hermógenes, ele fala de outros caras lá que saíram fora. Fígilo, gente que criou confusão, gente que abandonou ele, gente que brigou com ele. Então ele fala assim, eu estou perplexo, mas eu não estou desanimado. Sabe o que é, irmã? Se surpreender, fala, puxa, irmão, não pensei que você ia fazer isso, mas em nenhum momento desânimo entra. Por quê? Porque eu estou da rocha. Eu já esperava, tratando com seres humanos, que eles são falhos, que eles são irmãos, você quer encontrar o seu traidor mais próximo, não busque numa pessoa, olhe na carne do seu braço. A sua carne é o seu maior inimigo. E em vez da turma combater o maior inimigo, ele elege o outro que é mais fraco, que sou eu, que é o próximo, e taca tiro em nós. Mas também não estou perplexo, eu já sabia, não estou desanimado. Ele fala, ó, nós estamos abatidos por um monte de coisa, mas nós não estamos destruídos, nós não estamos acabados com isso aí, irmão. Desculpa falar para você, doeu o tapa que você levou? Levanta. Bateram, não sei se você caiu, levanta, levanta. Não fique lá, é que essa foi forte demais. Aí você vai ver o que aconteceu. Não aconteceu nada. Um comentário, mas isso não deve acontecer, irmão. A palavra de Deus diz que a primeira equipe missionária que tinha, entre outros, era Paulo, Barnabé, João Marcos, Silas, Demas e uns outros caras que tinha lá. Certa feita, para a segunda viagem missionária, o Barnabé chega, olha, vamos juntar o povo aqui, vamos fazer uma equipe, aqui está a minha lista. E Paulo olha e tem um cara lá chamado João Marcos, que escreveu o Evangelho de Marcos. Falou, esse cara aqui não vai comigo não. Não, por quê? Porque quando era para seguir a gente, ele abandonou a gente lá atrás. Ele abandonou, não quero mais saber dele. Irmão, a Bíblia diz no original, no grego, que Paulo e Barnabé tiveram um paroxismo. Sabe o que é um paroxismo, se fosse traduzir em português? Grande e acalorada discussão. Os caras brigaram. Os caras levantaram na mesa diante do outro, assim, ó. O cara levantou na minha frente, eu levantei. Os caras ergueram voz. Quem que estava? Quem que é? Dois satanistas? Não, Paulo e Barnabé. Como diz um dos pregadores prediletos que eu tenho na nação, Hernandes Dias Lopes, não é bom que os líderes briguem, mas às vezes eles brigam. Hernandes Dias Lopes é bom, mas às vezes eles brigam. Brigaram, separaram-se. Lá na frente, em 2 Timóteo capítulo 4, Paulo fala, traz a capa que está na casa de Trode, traz os pergaminhos e traz consigo João Marcos, porque me é útil para o ministério. Só que tem uma coisa, irmão, Paulo não brigou com João Marcos, Paulo brigou com Barnabé por causa de João Marcos. Com Barnabé ele não falou mais, nunca mais os dois se encontraram. Não adianta chamar o cara para junto de você, você não brigou com ele. Eu briguei com o Felipe por causa do Rafael, eu não briguei com o Rafael. Você está entendendo isso aqui? Aí lá na frente, ele se arrependeu. Não teve isso. Eu chamei uma outra pessoa.
Era para ele chamar Barnabé. O Paulo, irmão, no começo da sua vida cristã, ele errava muito. Não, o Paulo errava, não errava, é que a gente não percebe. A gente faz vista grossa. Gálatas capítulo 2, o Paulo, pela primeira vez na vida dele, ele aparece na igreja. E ele sobe para Jerusalém para conhecer 3 homens assim, que né, sabe, 3 homens, quase nada. Pedro, Tiago e João. Porque Paulo veio muito depois. Paulo não andou com Jesus, mas eles andaram. Então ele, pela primeira vez, ele sobe para Jerusalém por causa do concílio de Jerusalém. E ele conhece Pedro, Tiago e João. Sabe qual que é o comentário de Paulo depois da reunião? Ah, esses aí não me acrescentaram nada. E ele escreve isso aos Gálatas. Traz isso, irmão, pega isso, é que você ama muito Paulo, isso te cega. Pega isso daqui, tira o nome de Paulo e coloca Felipe, Cristiano, Elias e Rafael. Você vai ver. Felipe subiu lá da outra cidade para conhecer nós 3 que estávamos na igreja, ó. Ele veio aqui, conheceu a gente. Depois ele saiu daqui e mandou uma carta lá para Caçapava dizendo que nós 3 não valemos nada. Como é que é o nome disso? Fala para mim. Como é que é o nome disso, irmão? Pessoas que nunca te viram nem te conheceram, que só te conhecem por carta, recebem a carta de um apóstolo dizendo que vocês 3 não acrescentam em nada. Como é que se chama isso? O seu Paulo perfeito. Paulo não era perfeito, irmão. Perfeito é só um. Paulo era homem. Nem por isso Jesus mandou ele embora. Nem por isso ele estava com o capeta no corpo. Era falha de homem. Paulo também falhou. Pedro falhou. Tiago, todo mundo, irmão. Paulo mesmo aos Romanos, ele diz que Deus colocou todos debaixo do pecado para com todos usar de misericórdia. E ele também. Lá na frente, quando ele começa a criar juízo, ele fala assim, ó, eu sou o pior dos pecadores. De todo mundo aqui. Levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Porque nós que vivemos, somos sempre entregues à morte por causa de Jesus. Irmão, talvez você não tenha entendido ainda, mas eu quero dizer para você, para nós terminarmos. Estabeleça a sua casa na rocha. Estabeleça a sua casa, a sua vida em Cristo. Encontra Jesus Cristo. Cava fundo. Presta atenção nisso aqui. Jesus não está na superfície não, irmão. Jesus está no mais alto e no mais fundo. Jesus está nos extremos. Você vai ter que subir muito ou vai ter que descer muito. Vocês estão entendendo isso aqui? Amém? Aí, ó. O cara quer catar a sua oferta na igreja. Aleluia. Depois o tio vai dar um dinheiro para você que você deve. Aleluia. Amém, irmão? Olha só. Para colocar a casa em Jesus, fala assim, agora você sai do culto, minha casa está em Jesus agora. Não. Nós só sabemos quem está com a casa na rocha a hora que a gente bate em você. A hora que alguém bate, a hora que o rio bate, a chuva bate, o vento sopra. É aí que a gente vai ver. É aquilo que você mostra na hora que o bicho pega, que a gente vai ver aonde você está. Não adianta dizer, ó, quem está na rocha aqui, irmão? Eu, não. Aqui não é auditório do Gugu. Quem está feliz? Não, não. A hora que a dificuldade da vida vier contra você, a maneira com a qual você reage, é essa maneira que vai dizer aonde é que você está. Agora, se você é um cristão, o que é ser cristão, irmão? É ter uma vida entregue pelo outro. Qualquer problema que a Duda dá, parece que eu vou lá e tomo a minha vida dela e eu não quero mais. Vocês estão entendendo? Irmãos, ser cristão é justamente isso.
A pessoa XYH, como eu também, nós vamos dar problemas, mas eu não vou desistir de você, porque a minha vida foi entregue. Irmão, pense em Jesus com a gente. Se ele pensasse dessa maneira, estava aflito. Eu já estava no inferno, estava morto faz tempo. Meu Deus. Aí o que acontece? Parece que a gente fica doido, entendeu? A gente não é nada daquilo que a gente diz, mas quer que as pessoas sejam o que a gente não é com elas. Irmão, mas olha, é muita soberba e arrogância um troço desse. É isso que é vexame de fariseu. Olha, pessoal, vocês têm que orar mais, eu não oro. Vocês têm que ler mais, eu não leio. Vocês têm que amar mais, eu não amo. Vocês têm que perdoar mais, eu não perdoo. Vocês têm, e eu não. Porque quando eu olho para você, eu quero amigos que me honrem, que me façam, que me aconteçam. Mas eu não sou assim com as pessoas. Irmão, isso é egoísmo. Isso é uma maneira muito errada de viver. Jesus falou assim, ó: faça para o outro o que você gostaria que fosse feito para você. A gente não está assim, a gente só quer receber. Olha, eu quero pão com ovo, eu quero café feito, eu quero comida, eu quero isso aqui, eu quero presente do meu aniversário, eu quero isso, eu quero que aconteçam as coisas para mim. Eu conheço, irmão, um monte de pastores que vivem reclamando do mundo, do universo, porque a igreja não honra ele, que não deram perfume para ele no aniversário, que não fizeram bolo, que não fizeram... que as pessoas não me amam, essas coisas. Irmão, eu glorifico a Deus e agradeço todos os aniversários que já fizeram para mim, mas eu já falei e falo de novo: se não fizerem, eu continuo mesmo. Não vou ficar triste, não vou nada. Minha vida não está firmada em 7 de setembro, irmão. Se você fizer um bolo para mim, louvado seja Deus, coma comigo, eu não vou comer inteiro. Uma vez eu falei lá no Araretama isso aí, a turma ficou brava, preste atenção, porque falou que eu estava falando contra a irmã que fez bolo. Olha aí, irmão, o que foi que eu disse? Para a glória de Deus, naquele dia: muito obrigado pelos irmãos que fizeram bolo e festa para mim, muito obrigado. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Que dia que é seu aniversário, irmão? 4 de maio, 2 de dezembro. Por que não faz aniversário para esses irmãos também? Essa foi a minha questão. Irmão, muito obrigado. Eu disse umas 4 vezes isso aí. Muito obrigado, eu estou muito agradecido. Mas eu quero ver nessa igreja. O dia que você quer que eu fique feliz? Pastor, então tá bom. Vamos fazer um aniversário da hora para aquela irmã lá. Ah, mas você está desdenhando do que a gente fez? Não. Mas eu estou desejando aquilo que Paulo desejou e falou para os Colossenses: o meu desejo, a minha oração é que a vossa fé seja aperfeiçoada no amor de Cristo. Aniversário para todo mundo, bolo para todo mundo. Porque aí eu vou dizer para você que Jesus vai sentar aqui, ó. Aí, vocês entenderam o negócio. Mas isso aí não está escrito na Bíblia. Paulo disse assim, ó, 1 Coríntios capítulo 12. Falou assim: olha, os nossos membros mais nobres não precisam ser honrados. Quando ele fala honrar o irmão, amar o irmão, ele fala assim: todavia, os nossos membros mais nobres não necessitam de honra. Sabe o que isso é? Cara, isso aqui é, ó. Sabe o que é isso? Se fizerem, aleluia. Se não fizerem, 2 aleluia. Isso aqui não passa por mim. Não me move, não me define, não me movimenta, não me aponta, não faz nada. Porque eu, sendo eu quem sou, e você sendo você quem é em Cristo, não estou aqui para ser honrado toda hora. E nem estou aqui para ser honrado nunca. Porque a honra eu já recebi. Quando e de quem? Da única pessoa que poderia me honrar de verdade. Alguém que olhando para mim fala: você não pode, você não merece, você não tem condição. Aí ele fala assim: mas eu amo você e vou entregar a minha vida. Cara, você quer honra mais do que isso aí? A Bíblia diz honrar os seus líderes. Eu sei, tem livros fantásticos falando sobre isso. Eu sei, louvado seja Deus. Eu procuro honrar os meus líderes, assim quando Deus toca, aleluia, glória a Deus. Mas eu preciso saber
que eu não posso ficar triste porque as pessoas não estão me honrando, porque a vida do cristão não é receber honra. Jesus falou: eu não recebo honra que vem de homem. A vida do cristão é se entregar por quem não te honra, é amar aquele que não ama você. Ele não pode fazer nada por você. Cara, uma das coisas mais fantásticas, Jesus é terrível, cara, Jesus é terrível. Eu falo assim: olha, quando você fizer o seu melhor churrasco, a melhor comida, não convide aquele que pode te pagar de alguma maneira. Faz para aquele que não pode de nenhuma maneira te pagar, porque daí eu vou pagar você, eu vou retribuir. Aí é mais doido. Olha, irmão, vai. Então, termino. Tô quase. Termino agora. O Felipe falou, eu tô abalei aquele dia. Fiquei triste. Deu, olha. Deu 50 minutos. Termino agora dizendo que, em nome de Jesus, tanto você quanto a mim, que tem coisas na sua casa, louvado seja Deus por isso, faz um jantar, faz um churrasco, faz alguma coisa e convida quem você nunca convidou. Faz isso e Jesus vai se alegrar muito da sua vida. Eu sei que muitos irmãos gostam de chamar eu sei, eu também gosto de ir, irmão, aleluia. Mas eu estou disposto a sacrificar e comer lá na sua casa aquela comida maravilhosa que você faz, por saber que você fez e chamou outro que não vai poder fazer igual para você. Eu vou ter me alimentado muito melhor, e Jesus também. Se coloque de pé, em nome de Jesus.